Vamos falar um pouco agora sobre medidas de variabilidade. Esses conceitos que a gente vai abordar aqui para frente nesta aula são conceitos mais matemáticos, tá? Mas eles são muito importantes quando a gente for entrar realmente nas análises estatísticas, porque essas análises elas levam muito em consideração essas medidas de variabilidade para saber se dois conjuntos de dados são diferentes um do outro. Por exemplo, quando você está comparando a abundância de espécies ou o número de espécies entre um período e outro. Ele não basta somente você saber que as médias são diferentes. Essas medidas de variabilidade são importantes para confirmar se essas diferenças que podem haver entre os períodos são significativas, tá? Então as médias podem ser até diferentes, mas se elas não tiverem de diferença significativa, e isso quem atesta são essas medidas de variabilidade, o dado não importa se a média é diferente, tá? Então, na prática, eles seriam iguais. Bom, as medidas de variabilidade também são chamadas medidas de dispersão, tá? Elas são encontradas, são utilizadas, na verdade, para encontrar a variabilidade dos valores em torno da média, principalmente, tá? Elas destacam duas coisas. As medidas de, a gente vai falar nisso mais tarde, as medidas de homogeneidade ou heterogeneidade, se os dados são homogêneos ou heterogêneos. Isso aqui é mais importante, a gente vai ver isso depois de ver esses conceitos iniciais, para determinar, assim como a normalidade faz, que tipo de testes estatísticos a gente vai poder aplicar nos nossos dados. Bom, o que a gente vai ver aqui nesse curso, alguns principais índices, saibam que não são só esses, tem na verdade uma série quase interminável de índices de variabilidade, mas eu vou falar aqui os que a gente costuma usar principalmente nas pesquisas das nossas áreas, né? Na ciência geológica, biológica, médica, tá? Esses quatro valores aqui são os principais e vocês encontram eles nos principais artigos, na maioria dos artigos científicos das áreas de vocês. Vamos começar com a amplitude. A amplitude, ela certamente é o mais fácil grau de dispersão, tá? Ela é a diferença entre o maior e o menor valor de uma série, ou seja, no seu conjunto de dados, você pode ter aqui 1 milhão de dados, tá? Você verifica qual é o menor valor, o maior valor, diminui os dois, tá? O maior do menor, e a amplitude vai ser essa diferença, tá? Agora, o problema, ela é fácil de fazer, mas ela tem algumas desvantagens na hora da gente usar ela nas estatísticas, tá? Primeiro, que ela leva em conta somente dois valores, o valor mínimo e o valor máximo. Na prática, toda variação que tem no meio entre o mínimo e o máximo, ela é deixada de lado, tá? Ela não leva em conta essa variação. E essa variação é importante, tá? Outra coisa é que no seu conjunto de dados pode ter influência de um valor atípico. O que é um valor atípico? Seria um valor que foge do padrão, tá? Ou ele é muito baixo ou ele é muito alto. Então vamos imaginar que você tinha um conjunto de dados que vinha ali mais ou menos entre 10 e 20, né? A maioria dos seus dados estão entre 10 e 20. 10, 12, 15, 12 de novo, 17, 16, 15, 15 mais uma vez. Então ele vinha nesse padrãozinho. Só que numa amostra sua, apenas uma amostra, você encontrou 1.000 indivíduos. Fugiu bastante desse padrãozinho entre 10 e 20. Na hora que você vai calcular a sua amplitude, você vai ter que calcular 10, que seria o seu valor mínimo, menos os 1.000, tá? Ou seja, esse valor da amplitude ficaria muito longe do que realmente os seus dados significam, tá? Porque o padrão dele, mais geral, está entre 10 e 20, né? Enquanto que 990, que seria a amplitude de 1.000 menos 10, não representa, está absolutamente longe desse padrãozinho. Então ela tem esse problema, né, de lidar, de trabalhar com a amplitude nos dados estatísticos.
Para isso foram criados outros valores, tá? Uma delas, um desses dados ligados à dispersão, tá, de dados é a variância. Tá? A variância é o desvio de cada valor em relação à média da amostra. A gente já meio que viu isso numa aula passada. Tá? E isso mede o grau de dispersão. A dispersão vem a ser a diferença entre o valor individual de cada um dos seus pontos e a média da amostra. Tá? Então, ela resulta, a dispersão, a gente já viu isso em forma gráfica, tá? A gente já aprendeu a fazer esse gráfico aqui. Cada ponto desse seria um valor e essa linha reta seria a sua média. Então, a distância deste ponto para cá representa uma variância. Deste ponto para este aqui, uma variância menor. Daqui para cá, uma variância menor ainda. Aí, cada ponto, a distância desses pontos todos para esse valor médio, representa a tal da variância, que no fim é uma medida de dispersão. Tá? Agora, como a gente avalia esse grau de dispersão? Existe uma fórmula, e a gente vai aplicar isso mais tarde no Excel. Tá? A fórmula é esta aqui, que ela diz que é a somatória, aqui o símbolo da somatória, dos desvios. Cada desvio seria a diferença de cada ponto em relação à média. Tá? Então, eu vou somar todos esses desvios e vou elevar ao quadrado, tá? A somatória desses desvios e dividir pelo grau de liberdade. Isso aqui é um termo novo que a gente vai conhecer a partir de agora, mas que também é muito utilizado nas análises estatísticas. Grau de liberdade vem a ser o tamanho da amostra menos 1. Tá? O conceito mais simples impossível. Então, se sua amostra tem, como a gente vinha trabalhando naquela planilha de exemplo, né? Aquela planilha tinha 48 amostras. Nesse caso aqui, o meu grau de liberdade para essa planilha seria 47. E aqui só um exemplo hipotético, né? Da gente aplicar a fórmula. Então, você teria essa diferença, aqui os desvios, tá? Elevaria ao quadrado cada um desses desvios. Então, 12,8 ao quadrado é 81,92. 10,2 dá 34,68 e assim sucessivamente. Menos o grau de liberdade, oficialmente seria 15, grau de liberdade menos 1, 14. Então, elevou ao quadrado aqui a somatória dos desvios, tá? Dividiu por 14, a minha variância vai ser 14,4. Então, não é difícil de calcular, mesmo no Excel, que a gente precisa calcular esta fórmula, escrever a fórmula para obter a variância, tá? Então, ela não é tão complicada assim. Ela sai mais ou menos automática no programa Biostat e no programa PEST. A gente vai treinar isso aqui. Bom, para interpretar a variância, a gente interpreta mais ou menos assim. Se os valores dos dados, a maioria deles se repetirem, tá, em todas as amostras, então a variância será zero. Ou seja, se todos eles forem iguais à média, não tem variância. É simples assim. Tá? Então ela tem que ser zero. Em compensação, se os dados estiverem muito espalhados, então a variância será grande. Vou voltar aqui no gráfico para mostrar isso aqui. Se a maioria dos dados estiverem nessa distância, por exemplo, distâncias muito grandes, ó, então a variância será extremamente elevada. Em compensação, se a maioria dos dados estiverem próximos aqui na média, a variância será pequena. Normalmente, num conjunto de dados normal, a gente encontrar isso, você vai ter alguns dados muito próximos da média, né, obedecendo a curva normal, que a gente já estudou, e outros graus se afastando um pouco da média. Então, a gente encontra valores intermediários. Tá? Agora, um detalhe, para a gente não correr riscos, que às vezes a gente escrevendo o nosso artigo na pressa, a gente não presta atenção em certas coisas. A variância, quando vocês tiverem que citar ela nos artigos, ela tem simbologias diferentes. Ela usa S2 para representar dados amostrais, e normalmente a gente trabalha com dados amostrais, então a gente usa esse símbolo, mas ela representa sigma elevado a 2 para quando você está falando da população. Lembra da estatística de inferência? Exatamente isso.
Se você está trabalhando com os seus dados, você vai usar S. Depois que você faz a inferência para a população e quer falar da variabilidade dentro da população, você usa sigma ao quadrado. Então, muito cuidado com isso na hora de escrever. Isso aqui é um dos motivos pelos quais os artigos normalmente são rejeitados. Os autores, os revisores, aliás, partem do seguinte princípio: se você não conhece esses conceitos básicos aqui, para saber a diferença de S2 para sigma 2, então você não sabe o resto, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. Uma outra medida de variabilidade vem a ser aqui o desvio padrão. A gente já ouviu falar disso aqui em algum momento nas aulas passadas, tá? Também um valor matemático é o afastamento quadrático médio ou afastamento padrão, tá? Na prática, ela é apenas a raiz quadrada da variância. Então, se você soube calcular a variância através dessa fórmula, tá? Você sabe calcular o desvio padrão dos dados. Eles dizem basicamente a mesma coisa. Ele também vai estar falando dos desvios de cada ponto em relação à média, tá? Aqui a fórmula de calcular, né? Você pega os desvios quadrados, né? É dividido pelo graus de liberdade, só que você pega esse valor que você encontrou para variância e joga na raiz, que vai ser igual a 3,79, tá? Essa medida de desvio é uma das mais utilizadas nos artigos científicos. Ela tem uma vantagem de ser utilizada, tá? A grande questão é que o desvio padrão, ele não é só uma medida matemática. Ele vem na mesma unidade dos seus dados. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com temperatura, a variância é um valor matemático de desvio da temperatura, enquanto que o desvio padrão é a medida de temperatura do quanto ela se desvia da média. Então, por exemplo, se aqui eu estivesse falando de temperatura realmente, tá? Digamos que a média seja 38, a variância seria 14, tá? Isso é um valor matemático. Então, e se eu fosse falar do desvio padrão, o 38 seria com 3,79 graus centígrados para cima e 3,79 para baixo, porque eles estão na mesma unidade. O desvio padrão ele é utilizado muito, por exemplo, nessas pesquisas políticas, né, para saber que candidatos têm mais chances de ganhar. Então, normalmente vem, candidato A tem 30 pontos, mais ou menos, digamos 3 aqui, tá? Ou seja, 3 pontos percentuais para cima, 3 para baixo. Significa que ele tem 30 pontos, pode chegar a 33 ou pode descer a 27. Ele está localizado nesse intervalo, né? Então, por isso que ela é muito utilizada. Ela está no mesmo nível dos dados. Agora, como a gente interpreta isso, né? Quanto o menor o desvio padrão, tá? Mais os valores da variável que a gente está medindo se aproximam da média. E quanto maior, mais maior é ótimo. Maior também vai ser essa variação dos dados em relação à média. E isso implica naquele conceito que a gente falou mais cedo de heterogeneidade e homogeneidade. Se os dados estão todos eles, tá? A maioria deles, pelo menos, está muito próximo da média, se diz que eles são homogêneos. E se os dados estão variando muito, tem dado perto, tem dado longe, ou a maioria está longe da média, disse que eles são heterogêneos. E ser homogêneo e ser heterogêneo implica em que estatística você vai poder utilizar mais tarde, tá? Uma coisa que está em voga agora, que a gente pode ver, são os efeitos do desvio padrão em curvas, na curva normal, tá? Na curva normal, aqui em vermelho, que a gente já viu essa curva em forma de sino, quando a média está aqui localizada no meio, né? A média zero, seria bem aqui. Quando o desvio padrão está próximo de 1, ela mantém essa forma de sino, tá? Se o desvio padrão ele é muito menor do que 1, aqui, por exemplo, 0,447, a curva de sino ela se alonga para cima, tá?
Então, os valores, olha, eles ficam muito próximos da média, não tem muitos dados aqui para esses lados, tá? Ou seja, não tem muitos dados para ficar longe da média. Em compensação, se o desvio padrão ele está muito acima de 1, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, 2,236, nesse caso ele achata a curva. Vê que os pontos ficam bastante espalhados ao redor da média. Então tem poucos dados médios ao redor da média zero, mas tem muitos dados aqui para os lados, ou seja, ficam longe desse valor aqui. É assim que a gente interpreta esse desvio padrão, tá? E uma outra medida que também é bastante utilizada nos artigos, isso vocês precisam conversar com os orientadores de vocês e dar uma checada nos artigos das áreas de cada um, porque ela é usada alternativamente ao desvio padrão. Ou você trabalha com desvio ou você trabalha com erro. E a diferença, na verdade, tá nessa coisa de que aqui é um valor matemático, enquanto que o desvio está no valor dos próprios dados, tá? O erro padrão é uma medida de variação da média amostral em relação à média da população. Repara que dessa vez o erro padrão, eu estou comparando a minha amostra com a minha população. Tá? Então ele não faz exatamente a mesma coisa que o desvio. No desvio eu estou trabalhando com a minha amostra apenas. Aqui eu estou comparando duas médias. Tá? E para obter uma estimativa de erro padrão, não é complicado. A gente divide o desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho amostral. Como a gente estava trabalhando naquela planilha, por exemplo, com 48 dados, eu tiraria a raiz quadrada do 48 e dividiria o meu desvio padrão pela raiz quadrada de 48, tá? O que é que eu vou obter com isso? Um valor matemático, tá? Para a gente estimar o intervalo de confiança da média. Tá? Isso aqui é extremamente importante na estatística, esse intervalo de confiança. Por quê? O intervalo de confiança ele dá uma porcentagem nos quais 95% dos seus dados vão estar distribuídos ao redor do valor do médio. Tá? E normalmente esses 5% aqui equivale a um valor na curva de 1,96. Portanto, a probabilidade de 95% dos seus dados estarem ao redor da média é de 1,96, esse valor aqui, multiplicado pelo desvio padrão. Aqui complica um pouco, né? Um conceito mais matemático, mas saibam que ele é extremamente importante para demonstrar, para comparar, aliás, duas amostras ou duas populações diferentes. Um mesmo exemplo que eu citei mais cedo, né? Então você tem o número de indivíduos para o chuvoso, o número de indivíduos para o seco. Então você pode saber se a população de cada um desses períodos está dentro desse intervalo de confiança de 95%, tá? Agora, atenção, né? Apesar deles falarem quase a mesma coisa, o desvio padrão e o erro padrão, tem essa diferença aqui, e é isso que eu peço para vocês verem nas áreas de cada um e conversar com os orientadores sobre qual deles vai usar, porque eles não podem ser usados juntos, já que eles estão falando basicamente a mesma coisa. A diferença, basicamente, é que o erro padrão uma medida que vai ajudar a avaliar a confiabilidade da média calculada, ou seja, se essa média é confiável, se você pode aplicar isso para os seus dados, para os dados reais, tá? Ou seja, você está trabalhando na amostra e se for confiável, significa que no ambiente real, onde você coletou essas amostras, funciona mais ou menos da mesma maneira, tá? Portanto, ele é um valor matemático. Já o desvio padrão é um índice de dispersão da amostra, que é o que você está trabalhando, em relação à média, tá? E ele está na mesma medida da amostra, aquela coisa, né? Se você está trabalhando com temperatura que está em graus Celsius, o desvio vai estar em graus Celsius também. Se você está trabalhando com porcentagem de areia, o desvio vai estar em porcentagem de areia. Se você está trabalhando com abundância, o desvio também vai estar em abundância, tá? Essa é a grande vantagem do desvio. Mas o erro, a grande vantagem dela
é que além de mostrar esse desvio, ele vai inferir uma confiabilidade dos seus dados, ou seja, o que acontecer na sua amostra tem possibilidade de ser o que acontece no mundo real, onde você coletou a sua amostra, é isso que o erro vai estar medindo, tá? Então você tem que consultar os seus artigos para ver quais dessas medidas são melhores para a gente aplicar nos dados, tá? Vamos agora aprender como a gente calcula todas essas medidas de variância, tanto no Excel, quanto no Biostat, quanto no PEST. Só deixando claro aqui que no Biostat e no PEST, esses cálculos eles são mais ou menos automáticos. No Excel, a gente tem que calcular através de fórmulas, infelizmente. Então ele é um pouco mais trabalhoso e eu vou começar justamente por ele.